Miguel Duarte sempre acreditou que a vida podia ser controlada. Negócios bem calculados. Emoções mantidas à distância. Naquela tarde, ao subir num jato privado rumo a um fim de semana de luxo, ele sentia-se invencível. Ao seu lado, a nova companheira sorria confiante. Tudo estava no lugar. Tudo, menos o destino. Quando a porta da cabine se abriu, Miguel sentiu o chão desaparecer sob os pés. A piloto não era um estranho. Era Inês Rocha, a mulher que ele abandonou há 6 anos. E ao lado dela, um menino, olhos idênticos aos dele. O mesmo olhar, a mesma expressão. Naquele instante, Miguel percebeu: algumas decisões nunca ficam enterradas para sempre. Antes de continuar esta história que vai mexer com a sua consciência, subscreva o canal, deixe o seu gosto e acompanhe-nos até ao fim. Porque o que Miguel vai descobrir a seguir vai mudar tudo. Miguel voltou lentamente para o seu lugar, como se o corpo ainda estivesse no avião, mas a mente tivesse ficado presa naquele instante diante da cabine. O som suave dos motores a preparar a descolagem misturava-se com um silêncio pesado dentro dele. Em poucos segundos, o homem que sempre soube o que dizer, o que decidir, o que mandar, ficou sem chão. O menino. Não era apenas a semelhança física, era algo mais profundo. O jeito de segurar o pequeno avião de brinquedo, a concentração séria no rosto infantil, aquele olhar curioso que Miguel conhecia demasiado bem, porque era o seu próprio olhar, muitos anos atrás. A hospedeira aproximou-se com educação contida. Pediu que ele colocasse o cinto. Miguel obedeceu sem responder. Ao seu lado, Beatriz falava animadamente sobre o hotel em Madeira, sobre o jantar reservado, sobre o descanso merecido. Ele não ouviu uma única palavra. A descolagem aconteceu. E com ela, algo dentro de Miguel começou a cair. Ela está na cabine. E o teu filho também. A mensagem anônima voltou-lhe à memória como um eco cruel. Filho. A palavra parecia grande demais, pesada demais. Miguel tentou racionalizar. Pensou em coincidências. Pensou em enganos. Pensou que talvez estivesse a exagerar. Mas o coração não mentia. E aquela imagem do menino, de uniforme pequeno, sentado ao lado de Inês, não o largava. Poucos minutos depois, o sistema de som do avião ganhou vida. A voz era firme, segura, profissional. Senhoras e senhores, fala a vossa comandante. Sejam bem-vindos a bordo. O voo decorrerá com total tranquilidade. Comandante. Miguel fechou os olhos. Ele lembrava-se bem de quando Inês falava de aviação como quem fala de um sonho. Lembrava-se de a ouvir explicar rotas, ventos, instrumentos, enquanto ele sorria com condescendência. Um hobby bonito, tinha dito na altura. Um hobby que agora a colocava no controlo absoluto da sua vida, a dezenas de milhares de metros de altura. O avião estabilizou. Mas Miguel não. Beatriz tocou-lhe no braço. Notou-lhe o rosto pálido. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu automaticamente que sim. Uma mentira curta. Simples. Daquelas que sempre funcionaram. Mas desta vez, não funcionou. Minutos depois, uma hospedeira voltou. A expressão era neutra, mas o pedido foi direto. A comandante solicitava a presença do Sr. Duarte na cabine quando fosse possível. O coração de Miguel acelerou. Levantou-se. Cada passo pelo corredor parecia mais longo do que o anterior. O luxo do interior, que tantas vezes representara vitória e poder, agora parecia um túnel estreito para algo inevitável. Ao abrir a porta da cabine, não encontrou Inês. Encontrou o menino. Sentado, calmo, a brincar com seus aviões em miniatura. O rapaz sorriu ao vê-lo. Um sorriso aberto, confiante, sem medo. Olá, disse com naturalidade. Eu sou o Tomás.
Gostas de aviões? Miguel tentou responder. Não conseguiu. Sentou-se devagar no lugar do copiloto. Tomás falava sem parar. Mostrava modelos, contava histórias. Dizia que a mãe lhe ensinava matemática, física, paciência. Dizia que um dia queria voar como o pai, que trabalhava longe, em rotas internacionais. Cada palavra era um golpe silencioso. Inês entrou pouco depois. Pediu ao menino que saísse com a hospedeira. Precisavam de conversar. Quando ficaram sozinhos, não houve gritos. Não houve acusações. Só verdade. Ela contou-lhe que descobriu a gravidez semanas depois de ele desaparecer, que tentou contactá-lo, que foi ignorada, que decidiu criar o filho sozinha, sem pedir nada, sem implorar presença. Ele merece mais do que um pai ausente por escolha, disse ela, sem levantar a voz. Miguel ouviu. Pela primeira vez, ouviu sem se defender. E naquele momento percebeu algo que nunca tinha admitido. Há abandonos que não terminam quando se vai embora. Eles apenas começam. E o voo ainda estava longe de terminar. O avião seguia estável. Mas dentro de Miguel, tudo estava em turbulência. Sentado novamente no seu lugar, ele já não fingia trabalhar no tablet, nem tentava acompanhar as palavras de Beatriz. O tempo parecia suspenso, como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais pesado. Ele tinha um filho que crescera sem ele. Um filho que acreditava numa história inventada para o proteger da verdade. Miguel passou a mão pelo rosto. Nunca tivera medo de decisões difíceis. Nunca recuara diante de números grandes ou riscos elevados. Mas aquela realidade não cabia em nenhuma planilha. A voz da comandante voltou a soar pelos altifalantes. Desta vez, havia algo diferente. Um tom mais técnico, mais sério. Senhoras e senhores, informamos que identificamos uma irregularidade num sistema secundário. Por precaução, faremos uma aterragem técnica não programada. Contamos com a vossa compreensão. A cabine murmurou em surpresa contida. Beatriz endireitou-se no assento, claramente contrariada. O que quer dizer com aterragem técnica? Perguntou ela, num sussurro tenso. Miguel não respondeu de imediato. Já sabia a resposta antes mesmo de ouvir o nome do destino. Aterramos em Ilha do Pico, nos Açores. Continuou a voz de Inês, firme como sempre. Será apenas uma paragem para verificação. Ilha do Pico. O chão desapareceu outra vez. Miguel compreendeu naquele instante que aquilo não era acaso. Não podia ser. Entre tantas rotas possíveis, entre tantos aeroportos alternativos, aquele era o lugar onde Inês vivia, onde o seu filho chamava casa. Beatriz cruzou os braços, incomodada. Falou de compromissos, de reservas perdidas, de tempo desperdiçado. Miguel ouviu-a como quem escuta um rádio distante. O mundo real estava noutro plano agora. O avião iniciou a descida suave. Pelas janelas, surgiram o azul profundo do Atlântico e a silhueta escura da ilha, marcada pela montanha imponente que lhe dava nome. Um cenário sereno, quase cruel, diante do caos interior que Miguel sentia. Quando tocaram a pista, não houve aplausos. Apenas um silêncio estranho. A porta abriu-se pouco depois. O ar úmido da ilha envolveu Miguel de imediato. Cheirava a terra, a mar, a vida simples. Nada de carros de luxo, nada de edifícios imponentes. Apenas uma pista modesta. Um pequeno terminal e alguns mecânicos à espera. Tomás foi o primeiro a descer, saltitando, cheio de energia. Segurava a mão de Inês com naturalidade, apontando para tudo à sua volta com curiosidade infantil. Miguel observava de longe, sentindo algo apertar-lhe o peito. Aquele entusiasmo. Ele nunca tinha feito parte disso. Vamos precisar de algumas horas, informou Inês aos passageiros, já em terra. Talvez até amanhã.
Beatriz perdeu a paciência. Perguntou pelo hotel, pelo conforto, pela alternativa. A resposta veio simples. Havia apenas uma hospedaria local disponível. Miguel percebeu então a armadilha perfeita. Não havia fuga elegante. Não havia helicóptero à espera. Não havia reunião urgente que justificasse partir. Foram conduzidos até uma casa antiga, bem cuidada, rodeada por jardins simples. À entrada, um homem idoso aguardava, apoiado numa bengala de madeira. O olhar dele pousou em Miguel com atenção profunda, como se o estivesse a medir por dentro. "Bem-vindos", disse com voz calma. "Sou o senhor Antônio. Esta é a nossa casa." Tomás largou a mão da mãe e correu para o velho, abraçando-o com intimidade. "Avô!" exclamou o menino. Miguel engoliu em seco. Avô, família, palavras que sempre mantivera à distância. O senhor Antônio cumprimentou Miguel com educação contida, mas havia algo no seu olhar que não era cordialidade pura. Era consciência, como se soubesse exatamente quem ele era e o que representava naquela história. Durante o curto trajeto até os quartos, Miguel observou fotografias antigas nas paredes. Aviões, pessoas sorridentes, uma Inês mais jovem, de uniforme, Tomás em diferentes idades, vida, história, raízes, tudo o que ele nunca tivera tempo para construir. Naquela noite, sentado numa cama simples, Miguel percebeu algo que o deixou inquieto. Pela primeira vez, o mundo não girava à sua volta. Ele estava ali como convidado, como estranho, como homem a quem o passado finalmente tinha alcançado. E a verdadeira aterragem, essa ainda estava por acontecer. A noite caiu cedo na ilha. O silêncio era interrompido apenas pelo vento a passar entre as árvores e pelo som distante das ondas. Miguel estava sentado no pequeno terraço da casa de hóspedes, com um copo de água na mão, sem conseguir beber. O luxo ao qual estava habituado não existia ali. E, estranhamente, isso não era o que mais o incomodava. O que o perturbava era a sensação de estar encurralado, não por pessoas, mas pela verdade. Beatriz saiu do quarto com passos firmes. O rosto já não trazia o sorriso fácil de antes. Sentou-se à sua frente, cruzou as pernas e suspirou com impaciência. "Isto está a sair do controle, Miguel", disse num tom calculado. "Esta paragem, esta mulher, este miúdo, nada disto estava nos planos." Miguel levantou o olhar. Pela primeira vez, observou Beatriz com atenção real. Algo na forma como ela falava não combinava com a surpresa que dizia sentir. Não havia choque genuíno, apenas desconforto. "Planos?", perguntou ele em voz baixa. Ela hesitou por um segundo demasiado longo. "Quero dizer, o nosso fim de semana, a nossa vida." Corrigiu-se rapidamente. Mas a dúvida já tinha sido plantada. Pouco depois, o senhor Antônio aproximou-se com passos lentos. Convidou-os para um chá simples, feito com ervas da ilha. Beatriz recusou educadamente e recolheu-se ao quarto, dizendo estar cansada. Miguel aceitou. Sentaram-se frente a frente, em silêncio. O velho observava Miguel com uma calma desconcertante. "Nem sempre o que nos incomoda é o que está à nossa frente", disse Antônio por fim. "Às vezes é o que escondemos durante anos." Miguel não respondeu. Não precisava. Sentia isso na pele. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo. A casa estava silenciosa. Desceu até a sala e encontrou Beatriz sentada à mesa, já vestida, com o telemóvel pousado ao lado. O ecrã apagou-se rapidamente quando ela percebeu a presença dele. "Dormiste bem?", perguntou ela. Miguel assentiu. Depois, sem rodeios, perguntou: "Quem és tu, Beatriz?" O ar pareceu ficar mais pesado. Ela respirou fundo. Durante alguns segundos, manteve o olhar fixo na mesa. Depois, levantou os olhos.
O meu nome verdadeiro é Leonor Lemos, disse. Sou consultora jurídica. Trabalho com análise de perfis e gestão de riscos pessoais. Miguel sentiu o estômago apertar. E foste contratada para mim? Completou ele. Leonor assentiu lentamente. Pela tua mãe. O silêncio foi absoluto. Ela explicou tudo. O acompanhamento discreto. As conversas cuidadosamente conduzidas. As perguntas aparentemente inocentes. A forma como Miguel sempre fugia quando o assunto era compromisso, responsabilidade, raízes. Ela queria saber se tinhas mudado, disse Leonor, ou se continuavas a repetir o mesmo padrão. Miguel recostou-se na cadeira, atordoado. 2 anos de relação, confissões, planos, tudo observado, avaliado. E a mensagem no avião? Perguntou. Também fui eu, respondeu ela. Era a única forma de te impedir de fugir outra vez. Miguel fechou os olhos. Sentiu raiva, humilhação, mas, acima de tudo, um cansaço profundo. O tipo de cansaço que vem quando já não há mentira suficiente para sustentar a própria imagem. Mais tarde, encontrou Inês junto ao lago, a observar Tomás brincar com pequenos barcos de madeira. Sabias? Perguntou Miguel. Ela assentiu. Soube há meses. A tua mãe procurou-me. Não aceitei dinheiro, nem vingança. Só aceitei uma coisa. Qual? Que tu fosses obrigado a ver. Miguel engoliu em seco. Ver o quê? Perguntou. O que perdeste, o que és e o que ainda podes escolher ser. Inês explicou que a aterragem não tinha sido uma encenação perigosa. Houve, sim, um pequeno problema técnico real. Mas a escolha do destino foi consciente. Porque ali não havia distrações, nem poder, nem máscaras. A verdade apenas. Miguel olhou para Tomás. O filho ria, alheio a tudo. Um riso leve, livre. Naquele momento, Miguel percebeu algo essencial. O mundo que ele construíra com contratos e controlo estava a ruir. Mas, por baixo, havia algo que nunca tinha tentado construir. Responsabilidade, presença, coragem. E pela primeira vez na vida, Miguel entendeu. Fugir já não era uma opção. Miguel não conseguiu dormir nessa noite. As palavras de Inês e a revelação de Leonor giravam-lhe na cabeça como um disco riscado. Quando o dia começou a clarear sobre a ilha, ele já estava sentado no alpendre, com uma chávena de café arrefecido nas mãos. O silêncio da manhã parecia exigir respostas que ele tinha evitado durante décadas. Foi então que ouviu passos atrás de si. Também acordava cedo quando eras miúdo. Miguel virou-se sobressaltado. A voz era conhecida. Demasiado conhecida. A postura elegante apesar da idade. O olhar firme, sem dureza, mas sem complacência. Mãe, murmurou. Helena Duarte sentou-se à sua frente com calma. Não havia pressa. Nunca houve com ela. Observou o lago por alguns segundos antes de falar. Sei que tens muitas perguntas, disse. E todas são justas. Miguel respirou fundo. Sentia-se outra vez como um rapaz à frente de alguém que sempre enxergara mais longe do que ele. Por que fizeste isto? Perguntou por fim. Por que esta encenação? Helena não se ofendeu. Apenas assentiu como quem reconhece a pergunta inevitável. Por que estás a tornar-te no teu pai? Respondeu com suavidade. A frase caiu pesada. E eu prometi a mim mesma que não ficaria a ver isso acontecer. O nome dele não foi dito. Não precisava. Miguel sentiu o estômago apertar. O pai fora um homem respeitado. Poderoso, admirado. Também distante, frio, sempre em viagem, sempre ocupado, sempre ausente quando as coisas exigiam presença emocional. Ele construiu muito, disse Miguel, defensivo. Empresas, empregos, patrimônio. Construiu, concordou Helena, mas deixou pessoas pelo caminho. Inclusive um filho.
Miguel levantou os olhos confuso. Um meio-irmão, explicou ela. Mais velho do que tu, nunca reconhecido. Quando descobri, já era tarde demais para mudar o caráter do teu pai. Mas não para mudar o teu. Helena contou-lhe tudo com voz firme. Como o pai negara a criança. Como a mãe desse rapaz fora silenciada. Como a verdade só viera à tona anos depois, por causa de uma doença rara que exigira testes genéticos. Ele morreu sozinho, continuou Helena. Rico, influente, mas sozinho. E eu vi-te a seguir o mesmo caminho. Relações intensas, depois fuga. Promessas vagas, sempre uma desculpa elegante para não ficar. Miguel sentiu vergonha. Não aquela que humilha, mas a que acorda. E o Tomás? Perguntou. Por que envolver uma criança? Porque é a única coisa que te podia parar. Respondeu Helena sem hesitar. Contratos não te travam. Críticas não te tocam. Mas um filho obriga-nos a olhar para nós mesmos. Miguel baixou a cabeça. Pensou em Tomás a correr pelo jardim, no riso fácil, na confiança com que o chamava de amigo dos aviões. Pensou no que perdera. Não quis humilhar-te, acrescentou Helena. Quis salvar-te, e talvez salvar uma criança de crescer com o mesmo vazio que vi em ti quando eras pequeno. O silêncio instalou-se entre eles. Um silêncio diferente, não de conflito, mas de reconhecimento. Miguel sentiu algo quebrar-se dentro dele. Não era raiva, era um orgulho antigo, uma armadura herdada. E agora? Perguntou, quase num sussurro. Helena inclinou-se ligeiramente para expor para frente. Agora escolhes. Ou continuas a fugir, como ele. Ou paras, ficas, aprendes, erras, mas estás presente. Miguel olhou outra vez para o lago, para a casa simples, para a vida que não se media em números. Pela primeira vez, percebeu que o verdadeiro legado não era o nome numa empresa. Era o que ficava quando já não havia nada para controlar. E essa herança ainda podia ser diferente. Os dias seguintes passaram de forma estranhamente silenciosa. Não houve decisões grandiosas. Não houve anúncios. Miguel simplesmente ficou. E para um homem habituado a medir a vida em contratos assinados e metas trimestrais, ficar parecia um ato quase revolucionário. A casa acordava cedo. O Sr. Antônio levantava-se antes do sol, preparava café forte e abria as janelas para deixar entrar o ar fresco da ilha. Tomás aparecia logo depois, ainda meio sonolento, mas sempre com um avião na mão. Miguel observava tudo à distância, como quem tem medo de ocupar um espaço que não lhe pertence. No primeiro dia, limitou-se a acompanhar Inês até a escola do menino. Uma escola pequena, paredes claras, desenhos infantis nas janelas. Nada de uniformes caros, nada de seguranças. Apenas crianças e professores que se conheciam pelo nome. Tomás apresentou Miguel como o amigo que gosta de aviões. E isso doeu mais do que qualquer acusação direta. Miguel passou a caminhar pela ilha, a pé. Algo que não fazia há anos. Descobriu trilhos junto ao mar, pedras gastas pelo tempo, bancos de madeira onde os idosos se sentavam para conversar sem pressa. Ninguém o reconhecia. Ninguém lhe perguntava o que fazia da vida. E pela primeira vez, isso trouxe alívio. As refeições, sentavam-se todos juntos. Pratos simples, sopa quente, peixe grelhado, pão acabado de cozer. Miguel surpreendeu-se a repetir, a apreciar sabores que não vinham acompanhados de rótulos caros nem de expectativas. Tomás falava da escola, dos colegas, dos números que aprendera. Contava tudo com uma seriedade encantadora. Miguel começou a ouvir, a fazer perguntas, a lembrar-se de detalhes. Uma tarde, Inês pediu-lhe ajuda para consertar uma bicicleta velha. Miguel nunca fora bom com ferramentas. Chamava sempre alguém para isso. Mas ali,
Não havia quem chamar. Tentou. Errou. Riu-se de si mesmo. Tomás observava atento, oferecendo sugestões como se fosse um especialista. Não faz mal tentar outra vez, disse o menino, com naturalidade. Miguel sentiu um nó na garganta. Quantas vezes na vida alguém lhe dissera isso? À noite, o telefone vibrava. E-mails, mensagens, relatórios. O mundo que ele deixara continuava a girar sem pedir licença. Nos primeiros dias, respondeu. Depois, começou a adiar. Não por irresponsabilidade, mas por escolha consciente. Descobriu algo desconcertante. A empresa não caiu. As reuniões aconteceram. As decisões foram tomadas. Ele não era tão indispensável quanto sempre acreditara. Uma manhã, Miguel foi buscar Tomás à escola. O menino correu ao vê-lo, segurou-lhe a mão com confiança. Um gesto simples, automático. Miguel sentiu o peso e a honra daquele contato. No caminho, Tomás falou de um trabalho escolar sobre profissões. Disse que queria ser piloto como a mãe. Depois, olhou para Miguel. E tu, o que fazes? Miguel demorou a responder. Estou a aprender, disse por fim. Tomás aceitou a resposta sem questionar. As crianças têm essa sabedoria. Numa tarde chuvosa, ficaram em casa. Jogaram cartas, montaram maquetes de aviões. Miguel percebeu que o tempo ali tinha outra densidade. Não era desperdiçado. Era vivido. Inês observava à distância. Não havia reprovação no seu olhar, nem entusiasmo excessivo. Apenas cautela, proteção. Ela sabia que promessas não sustentam crianças. Presença, sim. Miguel começou a compreender isso. Não tentou impressionar. Não comprou nada caro. Não falou de futuros grandiosos. Apenas apareceu, todos os dias. E pouco a pouco, algo mudou dentro dele. Já não sentia a urgência de controlar tudo. Já não precisava de provar nada a ninguém. Pela primeira vez, aceitava não saber exatamente quem seria dali para a frente. Mas sabia uma coisa com clareza inédita. A vida simples que sempre ignorara. Eras, afinal, a mais exigente de todas. Porque pedia aquilo que ele sempre evitara. Tempo, atenção e verdade. E isso estava apenas a começar. A verdade não demora a pedir o seu preço, mesmo quando tentamos adiá-la. Na manhã seguinte, o telefone de Miguel tocou cedo demais. Não era um e-mail discreto, nem uma mensagem interna. Era uma chamada direta de Lisboa, do Conselho de Administração. Ele atendeu em silêncio, afastando-se para o jardim. Falaram-lhe de rumores, de fotografias, de um empresário conhecido visto a descer de um jato privado numa ilha pequena, ao lado de uma piloto e de uma criança demasiado parecida consigo. Falaram-lhe de investidores inquietos, de jornais atentos, de uma reunião urgente marcada para o dia seguinte. Miguel escutou tudo sem interromper. Quando a chamada terminou, ficou imóvel durante alguns segundos. O mar continuava calmo. Tomás brincava perto do lago, atirando pedras e contando quantos círculos se formavam na água. A vida seguia, indiferente ao alarme do mundo financeiro. Inês aproximou-se devagar. Vai chegar o momento, disse ela, sem dramatizar. Não podemos fingir que isto não existe. Miguel assentiu. Já sabia. Nessa tarde, sentaram-se os dois, frente a frente, na mesa simples da cozinha. Não havia testemunhas. Não havia pressa. Eles vão exigir uma posição, disse Miguel. Silêncio não vai ser suficiente. Inês manteve a postura firme. Eu não preciso de nada de ti, respondeu. Nem de dinheiro, nem de estatuto. Mas o Tomás precisa de estabilidade, de verdade. Miguel sentiu o peso da palavra. Verdade. Não como discurso público, mas como compromisso diário. Se entrares na vida dele, continuou ela, não pode ser quando te convém, nem quando a imagem melhora. Ele não é um argumento, é uma criança. Miguel não se defendeu.
Pela primeira vez, não tentou negociar limites confortáveis. Eu sei, disse apenas. À noite, Helena chamou-o para conversar. A mãe estava sentada no alpendre, com um casaco leve sobre os ombros. Observava o céu estrelado como quem já fez as pazes com o passado. Eles não vão facilitar, disse ela. Nunca facilitam quando alguém escolhe pessoas em vez de números. Miguel sorriu de lado. Passei a vida inteira a escolher números, respondeu. E mesmo assim, aqui estou. Helena pousou a mão sobre a dele. Um gesto simples, mas raro. No fim, disse ela, a única pergunta que importa é esta. Quando o teu filho for adulto, o que queres que ele se lembre? Miguel não respondeu. Não precisava. A resposta já estava dentro dele. Na manhã seguinte, Miguel vestiu-se com cuidado. Não o fato habitual de reuniões estratégicas. Roupa simples, discreta. Desceu para o pequeno escritório improvisado na casa e ligou o computador. A reunião começou com tensão. Rostos sérios. Frases medidas. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации, да, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в
В том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное,
какие, ну, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,